Esse é um trabalho em ciência de dados sobre um dataset sobre evasão de clientes numa empresa de telecomunicações. O professor Flávio Figueiredo, participante sou eu, Paulo Henrique, os colegas são Jean Lucas, Eric e o Evaldo. Então, o nosso conjunto de dados compõe mais de 7 mil clientes com 33 variáveis, que fornecem detalhamento sobre características demográficas do cliente, localização geográfica, serviços que eles contrataram com a empresa, valores de cobrança, métodos de pagamento e um status com a empresa, se eles cancelaram ou não. A gente usa o termo churn para se referir ao cancelamento de contrato por parte dos clientes. A gente está querendo prever. Então, eu montei dois modelos, um de regressão, que era para usar as variáveis de serviços e montar um modelo para prever qual que é a cobrança mensal por esses serviços. Então, o objetivo dessa regressão é tentar entender quais são as variáveis mais importantes em relação aos serviços para que interferem na cobrança. Então, a gente tentar entender quais são as variáveis mais caras, possivelmente os serviços mais caros que a empresa oferece. E um modelo de classificação, que é para tentar entender quais são as variáveis mais importantes para o cancelamento dos clientes. Então, a gente quer saber qual é o perfil demográfico do cliente mais importante que está cancelando, por que, que ele está cancelando, quais são os serviços que ele está cancelando, se tem alguma coisa a ver com o método de pagamento, se tem alguma coisa a ver com alguma localização geográfica específica dos clientes que estão cancelando. A gente quer tentar entender por que, que ele está cancelando. E se é possível de classificar os clientes e prever se eles vão cancelar ou não com base nos dados deles. Então, a gente plotou os clientes com base na localização deles, na latitude e longitude, nas coordenadas, e a gente plotou eles no mapa. A gente viu que eles estão todos na Califórnia. Então dava para a gente já remover a especificação de estado, porque eram todos da Califórnia e eram todos dos Estados Unidos. Então essa parte a gente já removeu também. A gente queria encontrar para ver se tinha algum cluster específico de localização. Visualmente a gente não conseguia encontrar nada. Também a gente viu que tinha muita superposição de pontos. Você vê como tem muitos pontos verdes, e deveria haver um número maior de pontos vermelhos, que representam mais ou menos um terço do total, mas a gente só vê ponto verde. A gente viu que tinha muita sobreposição de pontos. E aí eu aumentei o número de pontos vermelhos, o tamanho dos pontos vermelhos, e vi que eles ficavam exatamente no mesmo lugar que os pontos verdes. Se formar até um halo vermelho em volta dos pontos verdes, a gente foi ver que tinha muitos dados duplicados em relação à coordenada geográfica, latitude e longitude, as 7 mil entradas eram duplicadas de alguma forma. Então, a gente viu que os dados geográficos não eram confiáveis. Então, a gente resolveu remover os dados geográficos da nossa análise, porque eles não eram confiáveis, eles eram só dados aleatórios duplicados. A gente viu então a gente plotou um gráfico para tentar entender melhor em relação aos dados demográficos. A gente viu que gênero não influencia na taxa de cancelamento, pelo menos não visualmente, a gente não enxerga nada. Mas a presença ou não de dependentes, o cliente, se o cliente ele tem ou não dependentes, tipo filhos, esposo, os clientes que têm dependentes tendem a cancelar menos. Os que não têm dependentes, eles tendem a cancelar mais. Os clientes com contratos menores, eles tendem a cancelar mais. Os clientes que têm contratos maiores, que duram mais tempo, tendem a cancelar menos. O que é intuitivo, mas ajuda a entender que talvez a empresa fornecer contratos maiores vai conseguir reter mais clientes. A gente viu também que quanto mais meses os clientes ficam, menos eles cancelam. Então, quanto mais meses os clientes ficam, mais eles são fiéis à empresa, o que faz sentido também. A gente viu também que os clientes sem serviço de internet cancelam menos, os clientes com serviços de internet cancelam mais. Dos que têm serviço de internet, que têm fibra ótica, cancelam ainda mais. Além disso, os clientes com segurança online cancelam menos. Os que não têm com segurança online, eles cancelam mais. Pode tentar entender que os clientes, eles valorizam isso, eles querem ter segurança online. A gente vê também que os clientes com suporte técnico, eles cancelam menos. Os com ausência de suporte técnico cancelam mais. O que dá a entender que eles também eles gostam de ter suportes técnicos que não têm, tendem a cancelar. A gente então montou esse gráfico de correlações e a gente viu realmente que o que está mais relacionado com o cancelamento é o contrato de mês a mês, a ausência de suporte técnico, a presença de fibra ótica e internet, parece que eles cancelam mais que tem fibra ótica, não sei por que também. E os que têm também segurança online, os que não têm, cancelam mais também. Então, a gente fez um bootstrapping com as variáveis numéricas. A gente viu que os clientes que pagam mais mês a mês, que é o gráfico
gráfico à direita, eles cancelam mais. Mas os que pagaram mais no total, eles cancelam menos. Provavelmente porque os que pagaram mais no total, eles estão há mais tempo na empresa. Então, eles estão mais tempo, como a gente viu, os clientes que estão há mais tempo são mais fiéis, eles cancelam menos. Mas é interessante ver essa diferença, que os que pagaram mais mês a mês cancelam mais, os que pagaram mais no total cancelam menos. E a gente consegue ver que essas linhas verticais trachejadas são os intervalos de confiança. Então, você vê que os intervalos de confiança estão bem distantes, o que dá para afirmar que há sim uma diferença estatística, e que a gente pode afirmar o que a gente está afirmando, que é uma diferença estatística entre os clientes que cancelam mais e os que não cancelam, os que cancelam e os que não cancelam em relação tanto à cobrança mensal quanto à cobrança total. Aqui a gente montou um modelo de regressão em relação para tentar prever quais são os serviços e tentar prever o preço mensal. Então, nosso objetivo era tentar entender quais eram os serviços mais caros. E a gente viu que os que mais influenciam no preço é a fibra ótica, mais especificamente, mas, no geral, são 4 variáveis mais importantes: o serviço de internet, o streaming de filmes, proteção de dispositivo e o streaming de TV. O que é bem intuitivo, porque realmente são serviços que a gente imagina que serão mais caros. Então, a gente montou 3 modelos de regressão, foram 3. Um com todas as variáveis, que foi o melhor modelo, que mostrou um R quadrado de 0,99, um erro absoluto minúsculo, um erro ao quadrado minúsculo, e com as 4 variáveis mais importantes. Só essas 4 variáveis conseguiu montar um modelo de 0,92, o que significa que essas 4 variáveis elas respondem mais, elas são o principal motivo que justifica a variância no, na cobrança mensal de serviço. As variáveis restantes, que são 10, elas juntas fizeram um modelo pior do que as 4 sozinhas, com um R quadrado de 0,82. Então a gente vê que se a gente quiser realmente montar um modelo muito bom, teria que usar as 14 mesmas, porque 0,99 é muito melhor. Mas só as 4 a gente viu que formam já um modelo de regressão ok, digamos assim, mais ou menos, mas melhor do que só as outras 10. Aqui a gente fez um modelo de classificação para classificar se os clientes vão cancelar ou não. Aqui dá para ver, em B, dá para ver que a gente fez uma matriz de confusão, e nosso modelo de classificação teve uma precisão de 0,79, 79%. E aí a gente conseguiu ver, vendo pelo odds ratio da regressão logística, quais são as variáveis que mais influenciam. Então, a gente viu que o contrato mês a mês é o que mais influencia no cancelamento, seguido por ausência de dependentes, fibra ótica, a presença de fibra ótica e o método de cancelamento por cheque eletrônico. Já na outra ponta, a gente viu que contrato de 2 anos, ter dependentes, internet DSL e o método de pagamento cartão de crédito foi o modelo, as variáveis mais protetoras em relação ao cancelamento. Os clientes que apresentaram essas variáveis, contrato de 2 anos, ter dependentes, eles cancelaram menos. Então, a gente fez uma curva ROC, e aí a curva ROC, se o modelo fosse completamente aleatório, ele seria essa linha laranja passando pela origem. Mas ele não foi completamente aleatório, ele foi um modelo bom e consistente, e aí ele formou esse risco azul, que passa bem longe da origem, tanto é que ele tem uma acurácia muito boa, de quase 80%. É isso.